Boa tarde, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui hoje. Esse é o programa piloto, a estreia do Conversa de Classe, né? Um programa que a gente está trazendo esse debate tão importante sobre o combate ao fascismo que a gente precisa fazer no Brasil, né? Tirando um pouco dessas conversas que a gente já faz em âmbito virtual e trazendo para o presencial. E não poderia estar mais feliz aqui de ter como co-apresentadora hoje Vivian Mendes. Boa tarde, Vivian. Boa tarde, Thiago. Obrigada por me convidar, por estar aqui com vocês. Boa tarde a todo mundo que está presente. Quem vai assistir depois também. Uma honra estar aqui com vocês. E até falar, né? Infelizmente, a gente teve um probleminha com as datas. O Bebel não pôde vir hoje, mas espero muito que a Bebel possa estar aqui numa próxima edição. A ideia é que esse programa tenha bastante sucesso e que a gente comece a fazer ele mensalmente aqui na Tapera, né? Espero que seja primeiro de muitos esse. E assim, eu não poderia estar mais honrado, sei que já falei isso, mas sempre bom repetir, de receber Léo Péricles aqui nesse programa piloto. Muito bem-vindo, Léo. Beleza, eu que agradeço. Saudar Thiago, saudar Vivian e saudar a todas e todos que estão aqui presentes. Saudar o Jornal A Verdade. Estamos à disposição aqui para a gente bater um papo. Muito bem. Eu reforço aqui, gente, que eu fico muito honrado, né, de ter o Léo aqui como primeiro convidado do nosso programa, porque o Léo foi um dos grandes motivadores de eu entrar para a Unidade Popular, partido que eu milito já há cerca de 3 anos, e que eu conheci o Léo, acho que um pouquinho antes, quando estava bem no inicinho da campanha para a presidência, para 2022, né, um momento muito importante que a gente viveu. E assim, Léo, sei que a gente já viu algumas... o pessoal já, provavelmente que está aqui já te conhece, mas queria conhecer que tu falasse um pouquinho mais da tua história, né, a tua trajetória, como é que você chegou até aqui, né, porque que a gente está conversando nesse momento, né? Se apresenta um pouquinho para o pessoal. Beleza, então, quem eventualmente não me conhecer ou quiser saber mais detalhes, mas eu sou militante social há 25 anos. Eu iniciei minha militância em janeiro de 2000, ainda no movimento estudantil secundarista, que é a turma que atua no ensino médio, fundamental e médio e tal, lá em Belo Horizonte. Eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, nascido, criado lá, em Contagem, ali na região metropolitana, mas minha vida toda, principalmente atuação política, a partir da capital, Belo Horizonte. Eu sou filho da dona Lourdes, uma dona de casa, trabalhadora, e do Chico, Francisco de Assis, ou Chico Preto, que era pintor de automóveis, trabalhador da CEMIG, da Companhia Energética lá do estado. Tenho mais 2 irmãos. Sempre morei em periferia, e principalmente essa fase aí dos últimos 15 anos da minha militância são dedicados especificamente à atuação em periferia, em favela em especial, em ocupações, através do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, que eu tenho a alegria também de fazer parte da sua coordenação. E desde esse processo também do movimento estudantil foi muito educativo, formador. Então eu quero saudar o movimento estudantil combativo, revolucionário, que tem um papel muito importante, inclusive na rearticulação da esquerda para os próximos anos. Muitos quadros, lideranças do movimento social e popular brasileiro vêm desse espaço, além do movimento operário, que é outra fonte muito importante de quadros. Tive a oportunidade, inclusive, de ser diretor também da UBS, da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, da UNE depois. Então, tive uma passagem breve pela universidade. Imaginem, né? Fui estudante da UFMG e fui expulso por causa de uma manifestação, de uma luta que nós fizemos lá contra... para que ampliasse a estrutura, principalmente o bandejão da universidade, quando começou aquele projeto de expansão das universidades públicas. Então, lá pelos idos de 2010, 2011, e de lá para cá essa atuação
nas periferias e fortalecendo as greves, as mobilizações também dos trabalhadores e trabalhadoras. E desde 2014, eu tenho também a responsabilidade de ser presidente da Unidade Popular, da UP, que é o partido mais jovem do Brasil. É registrado só em 10 de dezembro de 2019, mas a UP existe já. A ideia inicial dela é a partir daquele processo das jornadas de junho de 2013, então, um resultado à esquerda das jornadas de junho, né? Porque geralmente fica se valorizando apenas o que depois vai culminando nesse grande movimento fascista que aconteceu no país. E nós não achamos que esse é o motivo da jornada de junho, pelo contrário, é um momento de convulsão social e teve resultados à direita, evidentemente, a luta de classes, a polarização, o acirramento das contradições na sociedade, mas também tem resultados à esquerda, para o nosso lado, e a UP é um desses produtos, né? E estamos aí desenvolvendo as lutas, ajudando a fortalecer todo o trabalho que nós temos de construção do mais novo partido no Brasil. Muito bem. Posso emendar aqui? Por favor. Ô, Léo, também, né, novamente, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, né? Tentar substituir aqui a Bebel nessa atividade, mas queria aproveitar para a gente já entrar nesse assunto que tem nos movimentado tanto, que é tão importante na conjuntura que nós estamos vivendo e que você começou falando um pouco sobre 2013, né? Enfim, os resultados no nosso campo, mas também no campo de lá, né? Resultados à direita também. Claro que a gente sabe que o fascismo ele se organiza e vai crescendo, principalmente a partir da crise do capital, né? De 2008, essa crise no centro do sistema capitalista, né? Se apresentando ali nos grandes centros econômicos do mundo, nos Estados Unidos, e vai se gestando, mas queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse crescimento do fascismo que a gente vê com tanta... mais evidente do que nunca no nosso país, com essas novas... né, essas novas, nada novas para nós, mas essas... nesse momento, se expressando até na grande imprensa, quais são as mobilizações golpistas mesmo do nosso país nesse último período. Se puder falar um pouco sobre isso, sobre o crescimento do fascismo. Certo. Esse tema ele é muito importante, eu acho, para o nosso debate. Eu citei aqui junho de 2013, e é importante lembrar que essa crise que a Vivian muito bem colocou aqui, ela atinge o Brasil mais ou menos naquele período. Inclusive, a gente pode ter certeza que um dos fatores importantes para eclodir aquele grande movimento foi justamente a crise econômica chegando com força aqui no Brasil. E é muito importante reparar que, enquanto houver capitalismo, haverá fascismo, né? É uma conexão muito direta, porque o fascismo nada mais é que uma manifestação das classes dominantes, né, que, no momento de crise, precisam recorrer a uma ditadura para garantir a reprodução do capital da forma mais radical que eles possam fazer. E essa crise, a saída dela para as classes dominantes, ela não tem muitas alternativas. Algumas estão sendo implementadas, inclusive em escala mundial, e o Brasil é uma reprodução disso. Então, vamos pegar um exemplo. As reformas ou contra-reformas trabalhistas da Previdência são medidas das classes dominantes, que é o quê? Aumentar, né? Desenvolver uma superexploração da classe trabalhadora para manter sua taxa de lucro, ou tentar ampliá-la. Só tem que isso tudo vai ter no limite. Veja que, por exemplo, esse aumento, fruto da reforma trabalhista, houve um aumento das jornadas de trabalho no Brasil. Só tem que nós vamos ver que 75% da classe trabalhadora, segundo a pesquisa deles, não é a nossa, diz que ela é a favor do fim da escala 6x1. Então, vejam que há um limite, tem revolta, tem greve e tal, então precisam recorrer a outras medidas. Expandir mercado não tem para onde ir mais, né? Então, a guerra passa a ser uma alternativa, e eu estou falando guerra porque no Estado Nacional, dentro do país, a fascistização é uma forma de guerra, né? De impor uma ditadura para a imensa maioria. E o que nós precisamos fazer? Olha, não basta a gente ficar falando, não
para não ter anistia. É muito pouco para um fascista como o Bolsonaro e os generais. Nós precisamos ir além, nós precisamos resgatar uma bandeira histórica importantíssima de punição dos torturadores, de responsabilização dos torturadores de ontem e de hoje. Não acham que... não tenham certeza que há uma conexão muito grande da ação das polícias militares e demais polícias e toda a militarização que está tentando ser imposta com governos como, por exemplo, do Tarcísio aqui no estado de São Paulo, a militarização da sociedade, das escolas serem militarizadas, da naturalização de polícias a ponto de ter uma polícia municipal em São Paulo. Que sentido faz ter uma polícia municipal? Sabe, o problema de segurança pública no Brasil não vai ser resolvido com repressão, com mais armamento. Pelo contrário, a gente sabe, a esquerda tem programa de segurança pública, investimento massivo em saúde e educação, sabe, em moradia, em direito social. Essa é a questão. Então nós, para colocar essa pauta de punição, de responsabilização, de não permitir que a impunidade reine no nosso país, e o resultado, por exemplo, é o genocídio da juventude, do povo negro, hoje, da violência extrema que está sendo colocada contra nós, nós precisamos ir para a rua. Nós não podemos ficar esperando o Xandão, né? Que esse é a piada que passa, e claro, o Supremo vai ter um papel, mas esse Supremo mandou Olga Benário para a Câmara de Gás da Alemanha. A gente precisa estudar a história para poder ver. Isso faz parte de uma instituição, de uma sociedade, de um Estado burguês, das classes dominantes. Então nós precisamos ir para a rua. Esse discurso que diz, isso vai prejudicar o governo atual. O que prejudica o governo atual é a aliança com o Centrão, é a conciliação de classes, é não pegar o programa que foi eleito e colocar em prática, e para colocá-lo tem que ter enfrentamento com as classes dominantes. Então acho que nos falta essa parte, e nós da Unidade Popular estamos buscando crescer, nos desenvolver para chegar à condição de ter mais força para colocar gente na rua. Mas a questão fundamental trata-se de unidade. Então, dia 30, tem uma manifestação sendo proposta pela prisão do Bolsonaro pelas frentes no Brasil. Nós precisamos ir para a rua, e esse é o caminho para que a gente possa derrotar o fascismo, pelo menos durante um período mais duradouro, até a gente ter condição de acabar com o próprio sistema capitalista. É isso. E eu queria até pedir aqui, né, para... Eu sei que, Vivian, você está na apresentação hoje comigo, mas eu não podia deixar de aproveitar, né, uma militante, né, de longa data, né, com tanta experiência como a Vivian, de perguntar também, né, o teu entendimento sobre o avanço do fascismo, assim, né, desde quando tu começou a militar até a conjuntura atual, né? Eu queria entender também de ti, como que tu enxerga isso. O Léo, ele falou algumas coisas importantes, assim, sobre a militarização da sociedade como um todo, né? E aqui em São Paulo, eu sei que acaba que esse programa tem uma repercussão maior, e eu acho que não é todo mundo que conhece isso. Eu dei uma entrevista essa semana para num outro lugar, e falei sobre isso, e o entrevistador, que é de São Paulo, não tinha percebido. Mas aqui em São Paulo, agora, quem faz a segurança do metrô são militares. Não sei se quem está presente já percebeu. Policiais militares, o governador Tarcísio não convoca mais os concursos públicos, né, que tem gente que já passou no concurso, está esperando para ser chamado, né? Tem, ao mesmo tempo, toda a precarização dos serviços públicos, né, e a busca de privatização desse serviço. Mas, por outro lado, há o avanço da militarização na sociedade mesmo, né? Então, a questão da militarização das escolas, da própria privatização, mas da militarização das escolas e das estações de metrô, eu acho que são emblemáticas, né? Então, você tem ali policiais pagos com o dinheiro público, mais caros do que se fossem concursados. Então, não é uma questão de recursos, como eles gostam de dizer, mas é uma naturalização de um estado de exceção. E nós precisamos compreender isso com profundidade, né? Porque é importante a gente perceber o avanço, a gente perceber o quanto se recrudesce essa força, esse aparato militarizado, né, de opressão contra o nosso povo no nosso cotidiano. Porque é claro que a gente sempre viu, de alguma forma, num país como o nosso, construído assim...
invadido por portugueses, construído em cima de exploração, de opressão, de genocídio dos povos indígenas, dos povos originários, da escravização do povo negro. A gente sempre esteve no nosso cotidiano, né, a violência de um Estado, uma polícia, militares assumindo o papel de polícia. É uma coisa que a gente vê no Brasil, a gente está acostumado, parece que em todo lugar é assim. Não é verdade, não é comum, né? Não é na maioria dos países, e a gente vai naturalizando, né? Esse é o objetivo do fascismo, e naturalizando no nosso cotidiano essa realidade, né? Aí tem sempre uma disputa ideológica sobre isso, né? Ah, mas sempre foi assim, vocês estão falando isso, por quê agora? Não, o povo preto sempre morreu. Não, peraí, vamos olhar para os números, né? É importante a gente perceber o quanto isso desenvolve na nossa sociedade. O que se pretende com um estado de exceção? Né? Porque tudo sempre pode piorar, né? E não é verdade, como às vezes faz se parecer, e é um discurso ideológico da direita, de que a ditadura é só... Né? Porque tem uma reprodução. Ah, vocês ficam falando mal da ditadura porque a ditadura perseguia a esquerda branca. Não se importa com os demais? Não, gente, isso é um discurso da direita. Nós precisamos tomar muito cuidado com esse discurso, porque eles sempre disseram isso. Não, quem tinha que ter medo de ditadura eram os terroristas. Colocaram a gente sempre no campo dos terroristas. Não, o cidadão de bem não tinha problema nenhum com a ditadura. E eu sempre dou esse exemplo, né? O que estava... Quando a gente abriu a Vala de Perus em 1990, uma vala clandestina, criada ali no cemitério de Perus, em 1990, quando a gente conseguiu a abertura daquela vala depois da ditadura, ali tinha 1.500 ossadas. E ali a gente identificou alguns desaparecidos políticos, a gente ainda procura um, mas ali a gente procura 6 desaparecidos políticos em 1.500 ossadas. Quem são as outras 1.494 pessoas que estão naquela vala? É o cidadão comum, assassinado pelo Esquadrão da Morte. São as crianças que morreram no surto de meningite que a ditadura tentou ocultar. Então, não é verdade que a ditadura é ruim para a esquerda. Não é verdade que esse é um interesse de toda a sociedade, né? Então, a gente lutar contra o fascismo, lutar contra uma ditadura hoje, significa defender o nosso povo mais pobre. Né? Significa essa luta, a gente perceber que essa é uma bandeira de toda a sociedade. Essa não é uma bandeira, assim como a punição dos torturadores do passado. Isso não é uma bandeira de nós, dos familiares de mortos e desaparecidos, como somos eu, Léo, né? E esses que carregam essa história. Não, essa é uma bandeira de toda a sociedade. Então, enxergar o avanço do fascismo é importante. E muito importante, né? Isso que tu falou sobre a gente não naturalizar as coisas, né? Porque a gente esquece, né, nessa naturalização, que uma força militar, ela está representando ali uma guerra contra alguém, né? E se a gente tem uma polícia militar, né, contra quem que é essa guerra que a gente está tendo, né? E quando a gente fala também um ponto que foi tocado aqui sobre a ditadura, né? E é impossível não lembrar que o golpe militar que a gente teve no Brasil, ele não foi articulado de maneira simplesmente nacional, né? Foi um golpe organizado internacionalmente e, infelizmente, a gente está vendo essa história se repetir, né? A gente está vendo Eduardo Bolsonaro passar mais tempo nos Estados Unidos do que no Brasil, né? A gente está vendo o senador pedindo intervenção militar estadunidense no Brasil, fazendo live pedindo para os Estados Unidos, por favor, invadirem o Brasil. A gente está vendo o Bolsonaro também fazendo isso, dizendo que o Brasil não tem jeito, que precisa ser invadido, né, pelos Estados Unidos, porque a esquerda está dominando, né? Então, eu queria entender um pouquinho, Léo, como que tu enxerga esse momento que a gente está vivendo mesmo, né, de uma regressão mais descarada, eu acho, né? Porque a intervenção de outros países, né, principalmente dos Estados Unidos no Brasil, sempre teve, né? De uma maneira mais financeira ou de uma maneira mais militar, mas sempre teve, né? Então, eu queria entender como está esse momento perigoso, assim, né? Como tu enxerga essa conexão de momento perigoso que a gente está vivendo. É muito importante isso, porque primeiro a gente repare que nos Estados Unidos, né, que acho que eles estão o coração, o centro do capitalismo em escala mundial, eles vivem uma crise brutal. Parte desse processo que a gente está falando, dessa crise econômica mundial, está concentrada lá.
E há uma disputa muito grande entre Estados Unidos e China pelo domínio da economia mundial. Nós estamos no meio dessa contradição, né? Porque parte da nossa economia é ligada aos Estados Unidos e parte da nossa economia é ligada à China. Todo esse processo agora que vem acontecendo, ele tem uma intervenção norte-americana em vários aspectos. Nem que seja de beijar a mão, e mesmo que os Estados Unidos não queiram intervir de forma direta num determinado momento, como foi esse último período, porque não havia esse interesse e essa necessidade, porque o centro da economia continua na exportação de matéria-prima. O Brasil não está fugindo desse processo, nem com o Bolsonaro e muito menos agora no governo Lula. Também continua basicamente um país dependente, exportador de matéria-prima e tal. Então isso não está em risco. Mas a questão é que esse setor mais reacionário, mais anti-povo, mais a favor de uma intervenção direta norte-americana, não só na América Latina, mas no mundo, né, como nós estamos vendo nos discursos do Trump, esse setor agora, ele coloca uma situação que a gente precisa se preocupar bastante, porque há uma articulação de intervenção na América Latina toda, e tem um ponto de apoio aqui do nosso lado, que é a Argentina. Né? Lembremos disso, que o governo Milei, ele é um ponto de apoio do imperialismo e vem atuando, e tem toda uma articulação golpista acontecendo. Quando eu falei aqui, e Vivian também muito bem colocou essa necessidade de punição dos torturadores, nós estamos falando também de deter um processo de golpe que continua. Ele está em curso no Brasil, ele não acabou, ele continua. Quem acha que os golpistas, depois do 8 de janeiro, que foi frustrada a tentativa de golpe deles, e com agora a PGR apresentando, e depois a Polícia Federal apresentando todo o relatório que confirma que que eles tentaram realmente um golpe de Estado, e agora o julgamento da primeira turma do STF que vai acontecer, começando pelo Bolsonaro, que isso efetivamente fez eles desarticularem qualquer possibilidade de golpe. Pelo contrário, inclusive estão falando disso, estão indo aos Estados Unidos, enfim, então há uma tentativa permanente e nós precisamos barrá-la. Nós só vamos barrá-la enfrentando. Lembre-se que a extrema-direita marcou ato para amanhã, dia 16. Né? Tem um ato mobilizando, estão se articulando, organizando para ir para a rua. E nós temos do dia 30 que, infelizmente, ainda em várias cidades não tem, estados não tem nem o horário, só tem o dia, não tem o horário e o local da concentração. Então nós não podemos permitir isso, sabe? Pode-se deter golpe com o povo na rua, com movimento popular articulado e organizado, se derrota fascismo assim. A história nos ensina. E muito importante citar o imperialismo norte-americano, porque às vezes toda a propaganda e o poder de propaganda que eles têm, passa uma ideia para nós de que eles são invencíveis. E aí eu queria exaltar aqui uma gigantesca resistência que nós temos que valorizar mais nesse momento presente, que é a resistência palestina. Olha, gente, inclusive se engana quem acha que aquilo é só Hamas, né? O Hamas é uma das organizações, é um conjunto de organizações que compõem a resistência palestina. Os caras com drone, com um exército, um dos exércitos mais poderosos do mundo, que é o exército de Israel, financiado pelos Estados Unidos, com sensor de calor, de presença, com radar, com tudo que vocês pensarem de instrumentos de repressão possíveis e impossíveis, com, enfim, todo o aparato militar que você pensar. E os reféns, eles conseguiram resgatar? As bombas resgataram os reféns? Eles não fizeram. Tiveram que fechar um acordo pelo desgaste que o governo de Israel estava sofrendo em território nacional. Aquilo ali, querendo ou não, impuseram uma derrota para o imperialismo. Nesse momento que nós estamos vivendo, não vai ser propagandeado pela Globo desse jeito, pelos grandes meios de comunicação, não vão passar, mas observemos, a gente está vivendo, a gente está vendo o que está acontecendo. Sabe? Aquilo ali só acontece porque essa resistência está conectada ao povo.
Sem o povo palestino, somente os grupos, eles jamais fariam aquilo. E vejam que são demonstrações de força. Quando eles vão libertar, está lá as organizações todas, firmes, e libertam. E os reféns libertos deles estão muito melhores de saúde do que os de Israel, tudo quebrado. Os palestinos chegam todo arrebentados. Aquilo é uma superioridade moral numa guerra. Então, nos inspiremos nessa grande resistência, na resistência histórica do Vietnã, de Cuba, do povo atual cubano. Existe saída, a saída é o povo, não tem outra saída para a esquerda. Uma esquerda efetiva, ela tem que buscar as forças no seu país, na sua articulação e organização e nas relações internacionais, mas o centro da força está aqui. Então, nós precisamos ir para cima e articular efetivamente essa resistência popular. Isso é a questão fundamental para o enfrentamento ao fascismo e ao imperialismo na nossa avaliação. Léo, você estava falando aí sobre a resistência palestina, sobre derrotas do imperialismo. Eu acho que é importante também a gente perguntar e você poder falar um pouco sobre como você enxerga esse desenvolvimento mesmo da luta de classes em nível internacional, né? E essa disputa por territórios, por poder. Nós estamos, ou não, na iminência de uma nova guerra em âmbito mundial. Claro que nós estamos vendo um monte de conflitos e guerras se desenvolverem, mas uma guerra escalar num campo, né, sendo numa outra medida. Como você enxerga isso? E até se puder adicionar só a pergunta, Léo, para você comentar também sobre a sua perspectiva do governo Trump, né? Como que ele está afetando, assim, como que ele está sendo um agente principal, assim, né, dessa iminência de uma nova guerra mundial. E eu quero começar por essa parte para chegar onde a Vivian indagou aqui, que é o seguinte. Primeiro, lembrar como o Trump foi eleito, né? O governo Biden não conseguiu resolver alguns problemas fundamentais, um deles o desemprego. E o Trump, ele, da forma fascista, atrasada que seja, apresentou uma proposta para resolver esse problema, que é trazer as indústrias de volta para os Estados Unidos. Essa foi a questão. Foi muito forte isso na campanha. Outra, o governo Biden foi eleito dizendo esse negócio... Havia uma mobilização, e houve uma mobilização muito grande nos Estados Unidos contra a guerra, permanentemente, né? Guerra do Iraque, Afeganistão, a quantidade de filhos do povo norte-americano que morrem nessas guerras. Então, uma das questões também que o Biden prometeu é retirar as tropas dos países, acabar com isso. Não só não fez, como continuou apoiando o genocídio, como no caso palestino. E todos aqui viram o movimento universitário. De novo, eu citei no início o movimento estudantil, pela importância que ele tem em escala mundial. Vejo que o movimento universitário dos Estados Unidos, universidades tradicionais, Harvard, Columbia, é fantástico. Está lá os estudantes mobilizando de uma forma magnífica contra a guerra, contra o genocídio do povo palestino, em pleno território norte-americano, nas principais universidades, nas formaturas. Houve muitos protestos, sabe? E isso, evidentemente, contribuiu para que, de novo, assim, é meio que essa ideia, porque não é igual, mas é semelhante um pouco, essas promessas do atual governo brasileiro, sabe? Que não são cumpridas e tal, e vão dando espaço para o fascismo, e foi isso que aconteceu. Então, as medidas que estão sendo propostas pelo Trump é a anexação de território, como o Golfo do México, né? Inclusive os caras, esses conglomerados de internet já estão mudando o nome, né, para Golfo dos Estados Unidos, da América. É um negócio assim que, sabe, essa ação internacional de solidariedade, de articulação, de mobilização, ela também é necessária nesse momento. E trazendo para a questão efetivamente da guerra, olha, eu, como comunista, me baseio em termos históricos em construções e uma leitura da história que os nossos fizeram. E os historiadores soviéticos fizeram um levantamento, um estudo muito interessante sobre esse período histórico que culminou na Segunda Guerra Mundial. Tem um livro maravilhoso, eu não sei se nas nossas edições ali da banquinha que tem ali fora, mas depois conheçam nossas edições, os livros da edição Manuel Lisboa e tal, e do Jornal Verdade. Tem um livro chamado História do Partido Bolchevique,
da União Soviética. O que eu quero dizer com isso? Nesse livro, ele faz uma afirmação que a Segunda Guerra, na verdade, começou com a invasão do Japão à Manchúria. Aí eu fui pesquisar desse processo. É muito menos violento esse processo que aconteceu com algumas guerras que nós estamos vivendo no momento presente, como, por exemplo, da Ucrânia. Sabe? Eu estou dizendo isso porque, assim, não é igual, a história não vai se repetir do mesmo jeito. Inclusive, quando há alguma repetição, nós sabemos que vai ser uma farsa impressionante. E é um pouco do que nós estamos vivendo. Por menos que isso, né, se desencadeou um processo que gerou a Segunda Guerra Mundial. E repare o movimento das grandes potências internacionais. Nunca se gastou tanto com armamento como se gasta hoje na história. Nem proporcionalmente da Segunda Guerra se gastou tanto as grandes potências. E aqui falemos essas potências: Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, que até há pouco tempo não tinha direito de articular o seu próprio exército e voltou a fazê-lo, né? A França e diversas outras potências que estão se armando para quê? Né? Me chamou a atenção há 2 meses atrás, quando vejo os panfletos distribuídos por alguns países na Europa que orientam a sua população a 2 processos. Um é de catástrofes climáticas, que é outra coisa da nossa época, e o outro de guerra, para as pessoas como elas devem proceder em caso de guerra. Né? Uma empresa especializada em fazer bunker na França, ela está, nos próximos 2 anos, ela não tem mais vaga para fazer bunker. Que é isso? Né? E nós estamos falando de uma região que já viveu algumas guerras. Né? Então, gente, assim, nós estamos numa época que isso está deixando de ser a teoria da conspiração, está acontecendo. Né? Você tem 11 milhões de refugiados da guerra da Ucrânia. Né? Você tem esse genocídio sendo filmado e divulgado para o mundo inteiro do povo palestino para uma naturalização de um processo que está em curso. Né? Você tem no Congo e na África no geral, em várias regiões da África, mas em especial no Congo, uma guerra civil brutal que o imperialismo norte-americano e em escala planetária pouco se importa e ganha muito, porque é um país rico em matéria-prima e principalmente metais preciosos. Né? E agora são pessoas negras, pobres, enfim. Então, nós estamos vivendo uma escalada e nós temos que ter também uma preocupação muito grande em relação a isso. E vejamos que a saída para as questões, para toda a destruição da natureza que está em curso, para o risco de guerra que pode, e esses 2 podem colocar fim à vida como nós conhecemos hoje na Terra, tem saída. A saída é justamente acabar com esse sistema capitalista. A saída está no socialismo. Nunca foi tão atual falar de socialismo. Léo, aproveitando que você estava falando desse impacto, é importante dizer assim, porque às vezes a pessoa está assistindo TV e ela fala, tem uma guerra lá, né? É lá na Ucrânia, é lá na Palestina, longe pra caramba, do outro lado do oceano. Mas a gente falar também, qual é o impacto disso hoje aqui no nosso país? Porque a gente fala disso, às vezes fica parecendo que a gente é maluco, né? É bom a gente dizer que tem a ver com a nossa vida, né? Tem e muito. Inclusive, eu quero falar um primeiro impacto. Nós estamos falando de militarização aqui, certo? As polícias militares no Brasil recebem treinamento do Mossad, que é uma organização militar israelense. Começa por aí. A troca de tecnologia, uma delas, o fornecimento de armamento do Exército de Israel para as polícias militares aqui no Brasil. E são testadas contra o povo palestino e depois são desenvolvidas contra o povo negro e pobre nas periferias do nosso país. Então, essa já é uma conexão. A outra, que toda a escalada que está em curso de ataques por parte, por exemplo, dos Estados Unidos e tudo, está mexendo com a economia aqui do nosso país, até porque nós somos um país altamente dependente. E como a gente depende efetivamente de exportação de matéria-prima,
Toda medida protecionista que eles fizerem vai atingir a nossa economia. E para a situação ficar pior. E tem alternativa? É claro que tem. A gente sabe que tem alternativa. Só tem que você precisa mudar a base da própria economia. Um exemplo que eu quero dar, a questão dos alimentos. Nós estamos num país que o centro dos investimentos está para a exportação de alimento com agronegócio. Você teve o Plano Safra, 475 bilhões, de 24 para 25, para 2024 para 2025. 400 bilhões é para o agronegócio. E não é para plantar arroz e feijão, né? Aí, dessa forma, centralmente se exporta. Reparem que quando o mercado internacional tem algum problema de restrição e tal, eles seguram e estocam a soja, a carne, fica estocada. E se precisar, taca fogo. Mas não vai para alimentar o nosso povo. E aí não ter um mercado interno sendo alimentado. O que nós precisamos para poder acabar com a inflação? Não é só mexer em taxa Selic, não. É mexer na economia como ela está organizada. É fazer com que a produção de mercadorias sirva ao povo brasileiro. Isso é a questão. Quanto mais produção de alimento, por exemplo, nós vamos abaixar o preço, voltada para o nosso mercado. E nós não estamos contra aqui exportar, não, mas em vez de exportar para o imperialismo, nós vamos fazer solidariedade com os povos de África, com os irmãos e irmãs latino-americanos. Mas o centro da produção tem que ser para alimentar a sua própria população. Então, esses são reflexos desse processo que nós estamos vivendo agora. Agora. Isso está acontecendo agora, impactando diretamente na situação do nosso país. E o país fica refém, porque não se tem nenhuma proposta, pelo menos do governo federal atual, de modificar a economia como está montada. Pelo contrário, esse Plano Safra não foi o Bolsonaro que fez, não. Esse investimento agora está sendo feito pelo governo Lula, que está mandando 400 bilhões para fortalecer o inimigo, né? Que ajudou, inclusive, as tentativas de golpe. Você vê que os relatórios eles não vão muito em quem financiou. Isso ainda está... Claro que eles sabem, mas ainda está em segundo plano, né? Mas nós sabemos, você está alimentando o inimigo, você está fortalecendo, inclusive, essa escala, essa articulação internacional que eles têm para implementar um golpe aqui no nosso país e ainda acusando o governo de ser o responsável pelo aumento. Você mantém a economia do jeito que está, piora a situação, o governo, evidentemente, não está fazendo o enfrentamento que tem que fazer e vai sofrer as consequências disso que está acontecendo, porque você pagar R$1 num ovo, né, a coisa começa a ficar feia. Nós não podemos, 35 reais em meio quilo de café, sendo que nós somos o segundo maior produtor do planeta Terra. Mas por quê? Porque o melhor café que é produzido, por exemplo, na minha terra, no sul de Minas, não somos nós que estamos tomando. Ele está sendo tomado em Paris, em Pequim, em Nova York, mas não é tomado aqui. Então, nós vamos pagar esse preço mesmo pelo resto, sabe? Então, a discussão realmente de uma ação anti-imperialista, da defesa dos interesses nacionais, ela só pode ser feita realmente pela uma esquerda efetiva, real, né? E é um pouco do que a gente desenvolve no nosso programa. E, Léo, você tocou num ponto que é muito importante, mas a gente realmente, principalmente como esquerda radical, a gente precisa entender como falar sobre isso, né? A ideia do programa aqui é a gente trazer sempre lideranças populares, né, que passem essa mensagem de organização, de saídas que a gente tem, tudo. Mas é um programa que não quer ficar chovendo no molhado, né? Falando só para quem já está convencido, para quem já é militante, para quem já está na rua com a gente, nos protestos, nas manifestações, tudo. É falar para aquela pessoa... dos campos mais progressistas também, que entendem, né, o nosso ponto, né, mas muitas vezes não enxergam as alternativas da esquerda, né, enxergam apenas a esquerda como o PT, né, muitas vezes. Então, acho que é um programa que a gente tenta disputar consciências, aqui, disputar a consciência das pessoas para uma organização. E aí eu acho que quando a gente vai fazer isso, a gente tem que ter muito cuidado nesse ponto, principalmente do Lula, né? Porque ainda é a única alternativa que muitas pessoas do campo mais progressista enxergam.
Mas, infelizmente, né, e eu digo assim com muito pesar, infelizmente, a gente está vendo que estamos no governo Lula 3 e as coisas não estão melhorando para o nosso povo. A gente vê o preço do alimento cada vez mais alto. E, óbvio, gente, acho que só reforçando aqui, eu não estou assim, nem de longe comparando com o Bolsonaro, né? Tipo, a gente não é uma comparação assim que é justa até, né? Tipo, a gente vê o processo todo na pandemia, tudo, acho que é outra coisa. Mas eu acho que diante disso tudo que a gente está vendo, dessa não melhora do povo, as pessoas acabam perdendo um pouco a esperança na própria esquerda e dá espaço para essas pessoas que trazem, né, novas alternativas, como a gente teve aqui, sei lá, o Pablo Marçal em São Paulo, né, coisas assim. Então eu queria te perguntar, Léo, para essas pessoas assim, né, que a gente está realmente disputando a consciência, assim, né, o que fazer, né, como o próprio Lenin diria já, né, o que fazer, quais são os caminhos da esquerda, né, como que a gente pode atuar de fato? Nós temos um papel, acho que muito importante para esse próximo período, que é a articulação de uma esquerda que tenha como centro a luta e não a conciliação. E, basicamente, tudo que eu estou falando aqui está girando em torno dessa questão. Já se testou muito esse meio do caminho institucionalizado. E vejam que as grandes pautas de transformações não partem do parlamento. Elas até podem até chegar lá, como foi agora o projeto de lei pelo fim da escala 6x1. Mas não partiu do parlamento e nem não, é impossível. Aquele espaço ali não responde mais pelo interesse da imensa maioria da população. Eu não estou falando que a gente não tem que disputá-lo, que nós não temos que ter gente lá, mas a questão central, o centro de gravidade da vida política não está ali. Então, isso é uma questão fundamental. Ao fim da ditadura militar, né, o que acontece na ditadura, que é um negócio muito importante, já que a gente falou muito disso aqui, é que boa parte das grandes lideranças gestadas pelo nosso povo há 100 anos anteriores foram eliminadas num espaço de tempo muito curto. E quem preencheu esse espaço foi, inclusive, essa articulação que hoje é o governo. E que implementou uma linha de que o caminho era as eleições. O caminho institucional. E veja o que nós estamos pagando. O preço é caro. E a questão fundamental, portanto, passa por uma rearticulação muito importante do movimento popular, do movimento operário em especial. A classe trabalhadora, gente, ela continua tendo um papel fundamental. Ela continua sendo o centro da economia. Por mais inteligência artificial que se faça, a classe trabalhadora está no centro da produção das mercadorias e da vida nessa sociedade. Haja vista onde a gente está sentado, o microfone que eu estou falando, o celular que vocês estão filmando, as câmeras, o ventilador aqui, as roupas que nós estamos vestindo, sabe? O processo desse prédio, a manutenção desse prédio que está aqui, né? Ela está no centro. Recentemente, gente, há 1 ano e meio atrás, não sei se vocês estão lembrados, a greve dos garis que aconteceu na França. De repente, esse negócio de classe trabalhadora está acabando. Esse discurso ele é permanente. Na Europa nem existe mais. De repente, aquele tanto de lixo nas ruas, assim, toneladas de lixo. O que é aquilo? Tinha uma greve. Por quê? O ser humano é central ali. De novo. Sabe? Então, estou dando esse exemplo, mas, por exemplo, gosto muito de futebol. Tenho meus defeitos, sou torcedor do Galo lá em Minas Gerais. Por que eu estou falando isso? Um negócio que passou desapercebido, assim. A gente acabou não ganhando a Libertadores, que pena. Mas na semifinal, o Galo fez um jogão, tal, ganhou, passou do River Plate. O segundo jogo foi lá na Argentina. Aí terminou o jogo, tinha ainda a final da Copa do Brasil no final de semana, isso era uma terça-feira. E por que eu estou falando? O que isso tem a ver, Léo? Você falar de futebol, você falar que torce pro Galo? Não. É um negócio que passou desapercebido. Era terça-feira e
os caras fretaram o voo para o Galo voltar rápido, né? Para se preparar para... Só conseguiu chegar em Belo Horizonte quinta, sabe por quê? Porque na quarta teve uma greve geral dos trabalhadores da Argentina. Aí tinha o avião fretado, mas quem vai pilotar o avião? Essa pessoa é o quê? Importante, quem é? Ela é o quê? O piloto é o quê? Aeromoços, a tripulação são o quê, se não trabalhadores e trabalhadoras? Cruzaram os braços, não tinha os controladores de voo, mesmo que tivesse a tripulação e os controladores de voo para o avião decolar. Ele não decolou, só na quinta-feira que eles chegaram. Tá? Então, nós temos que lembrar a força que tem esse setor, que está hoje sob uma influência ideológica muito grande, né? Inclusive desse setor que quer frear a luta, que se chama, que vem falando, que fica falando que é de esquerda. Então, a saída passa por esse processo. As greves. Os trabalhadores e trabalhadoras da PepsiCo fizeram uma greve pelo fim da escala 6x1. Nós temos a alegria de estar agora conversando com o sindicato, né, de lá, daqui de São Paulo, e conquistaram 2 sábados por mês, por um trabalhador e uma trabalhadora, porque assim, camaradas, também outro elemento, para finalizar essa minha resposta aqui, outro elemento importante é a gente desmascarar a extrema-direita. O discurso dos caras que defende família. Mas vejam quem são os que são contra o fim da escala 6x1 no Congresso Nacional. Que defesa de família é essa? Nós temos que colocar. Eu estava junto com o diretor do sindicato lá, quando o primeiro sábado tinha acontecido. Tinha sido o final de semana anterior. Ele estava recebendo dos trabalhadores a mensagem do sábado que eles tiveram com o filho pela primeira vez em anos. Puderam estar com os filhos, com a família, ir à praia, cuidar da saúde. Entendeu? Nós estamos sendo mortos por essa escala violentíssima contra nós. Que a gente só trabalha, a gente não vive, sabe? E a esquerda precisa entrar nesse problema, sabe? Nós não podemos ficar olhando como se não fosse com nós. Quem somos nós? Se não essa classe explorada e oprimida. E a bandeira de redução da jornada de trabalho é de quem? Quem fez? Os direitos sociais que estão aí, quem foi central para que isso aconteça? Se não a esquerda, mobilizando junto com a classe trabalhadora. Então, o caminho é as lutas. Eu quero finalizar essa resposta aqui com as lutas, gente. Nós precisamos fazer essa rearticulação. E aí, Léo, você está falando isso tudo e a UP está fazendo o que em relação a isso? Dia 19 agora, de março, nós estamos fazendo uma manifestação nacional pelo fim da escala 6x1. Eu queria convidá-los aqui, todos e todas que estão aqui, e todos, para fazer parte dessa luta com a gente. Se somar essas mobilizações, fazer o trabalho de base na porta de fábrica. Dizem que isso é coisa do passado, para nós é do presente, central. Ir para a porta de fábrica 4 horas da manhã, fazer panfletagem brigada do nosso jornal, sabe? Trabalho de base, não ficam falando disso tudo, temos que fazer. Mais do que falar, nós precisamos fazer trabalho de base. Articular, tá em favela, esquerda de verdade, que não tiver na periferia, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, sabe? É um sintoma desse momento que nós estamos passando, que não está na porta de fábrica, não está na periferia. Está fazendo o quê, então? Sabe? E articulando as lutas, desde as pequenas, às grandes lutas nesse país. Acho que é isso. Apenas isso. Ô, Vivian, mas eu vou aproveitar, né? Óbvio, não vou perder essa oportunidade, né, de ter o teu ponto de vista também sobre o que fazer. Eu acho que ainda mais em especial, a gente estando em março, né, sabendo do trabalho que a gente teve com as mulheres, sabendo da tua luta também, pessoal e partidária, né, nesse movimento. Então, eu queria também entender o que fazer com essa perspectiva também, né, de uma repressão que vem em dobro também, né, pela questão, por essa questão. E assim, acho que é muito importante a gente entender, e eu quero ressaltar aqui o trabalho, eu sei que tu vai comentar sobre, provavelmente vai comentar sobre, mas o trabalho da UP na valorização das mulheres, porque eu acho que não vai existir nenhuma revolução sem as mulheres, né? E qualquer partido de esquerda que queira se levar a sério tem que ter um trabalho
com as mulheres. Eu acho que foi uma coisa que me convenceu muito, assim, né? Quando eu cheguei na UP, de ver tantas lideranças mulheres, né? E mulheres de luta na ação. Queria saber a tua perspectiva também. Obrigada pela oportunidade de falar disso, Thiago. Porque eu acho que é importante, aliás, quem está assistindo, você, mulher, nós estamos precisando de você. Porque a nossa luta é muito dura, né? Nós estamos num país onde 4 mulheres são assassinadas todos os dias pelo simples fato de ser mulheres. Nós estamos num país onde nós temos cerca de 500 mil, meio milhão de estupros todos os anos. Então, o que a gente vive é realmente um genocídio, né? É uma situação de violência muito grave. E quando a gente decidiu construir a Unidade Popular, né, como o Léo lembrou bem aqui, nas jornadas de junho, a gente estava vendo esse desenvolvimento da luta de classes no nosso país, mas no mundo, né? A gente já olhava lá, já aprendendo com a história, né, do nosso povo, quais eram os resultados das grandes crises econômicas que a nossa classe já tinha enfrentado na história, né? Então, a gente já falava sobre essa perspectiva, sobre o avanço do fascismo, e ele vai tendo várias expressões. Eu acho que o Léo falou muito bem sobre isso, né? O fascismo tem essa expressão política que a gente vê mais geral, ou nos costumes, ou nas perseguições, nas opressões contra os nossos povos. Tem as suas expressões econômicas nas políticas neoliberais, na retirada dos direitos, né? Mas ele vai se difundindo na sociedade também com essa política de ataques, de medo, de opressão, subjugando uma parcela da classe, de dividindo cada vez mais a nossa classe, de colocando oposição entre nós, né? E as mulheres sofrem por isso, né? As mulheres trabalhadoras... Hoje nós já somos a maioria da classe trabalhadora no país, já são mulheres, mas a maioria, a imensa maioria dos lares mais vulneráveis, com menores salários, também são os que são dirigidos pelas mulheres, né? Então a gente passou agora por um 8 de março, que foi muito importante. Organizamos no Brasil inteiro manifestações que para nós foram fundamentais. Agora, um dos movimentos que constrói a Unidade Popular é o Olga Benário, né? O movimento de mulheres Olga Benário, que eu muito honradamente sou uma das cofundadoras aí, né, que a gente fundou em 2011. E eu acho, e o Léo falou das lutas de uma forma tão importante. E, recentemente, aqui nas vésperas do 8 de março, nós fizemos uma nova ocupação de mulheres em São Paulo, a ocupação da Damares Lucena, na Zona Leste. Quem não conhece está convidado também a conhecer essa ocupação, que homenageia, que traz a memória dessa mulher, da Damares Lucena, uma mulher incrível. Quem não conhece, conheça, pesquise. Uma sobrevivente da ditadura, né, uma maranhense, que militante durante a ditadura numa organização que chamava VPR, né? Ela e o seu marido, né, o doutor, como o pessoal chamava, o Antônio Raimundo de Lucena, viu o seu marido ser assassinado na sua frente, na frente dos seus filhos, né, e foi presa, barbaramente torturada, e no cárcere foi trocada no sequestro do cônsul japonês, né? Militantes no Brasil se organizaram, sequestraram o cônsul e pediram a troca dele por militantes que estavam encarcerados e sofrendo torturas violentas. É o caso da Damares, e ela foi então exilada do nosso país naquele momento e ficou com seu filho mais velho preso no Brasil, acusado de condenado à pena de morte, e depois convertida numa prisão perpétua, e depois saiu na anistia em 1979. Né? Mas essa história é uma história heróica. Damares é uma heroína do nosso povo, mas Damares é uma heroína da nossa vida cotidiana. É uma mulher como qualquer uma de nós, ao mesmo tempo, com toda a sua grandiosidade. E é isso que eu queria dizer, né? Nosso caminho é organizar a nossa classe, fazer as lutas populares para que a gente possa, de fato, enfrentar o fascismo e reconhecer que todos nós podemos e devemos e precisamos, e a realidade exige que a gente seja esses sujeitos da nossa história, né? Essas figuras importantes da nossa história. Então, eu quero convidar todas as mulheres aí para ingressar nas nossas fileiras, que ainda que a gente faça muita luta
e a gente faz, e nosso partido tem muitas lideranças mulheres, e nós somos a maioria das presidentes estaduais, nós somos maioria na nossa executiva nacional, eu sou da executiva nacional do partido com o Léo, mas nós temos um grupo de pessoas, a maioria são mulheres. Ainda assim, partido político não parece que é uma tarefa para as mulheres, né? A gente tem mais dificuldade das mulheres se aproximarem, acham que isso não é para nós, isso é tarefa para homens, né? Nós já temos muitas, são duplas e triplas jornadas de trabalho, e não, a gente quer dizer que para construir a revolução no nosso país, com essa classe que a gente tem, formada por mulheres, a maioria da escala 6x1, né? As mais em cargos, em vagas de trabalho mais vulneráveis, recebendo piores salários, a gente precisa organizar essa parcela da nossa classe, nós precisamos de todas nessas fileiras também. Sim. E outra pauta muito importante para nós é do povo negro também, né, Léo? Inclusive, a gente está com um novo movimento também, não é? Sim, é importantíssimo também a gente lembrar. Recentemente, nós ajudamos, né, no processo de criação da Frente Negra Revolucionária, para, inclusive, ajudar na rearticulação do próprio movimento negro, porque esse é um outro sintoma complexo que nós estamos passando, porque você ter movimentos que se propõem a ser movimentos negros que não estão atuando onde a maioria dos negros estão. E onde eles estão? Estão nas periferias, né? Então, nós temos um papel, inclusive, na articulação contrária à violência de Estado, nós estamos falando muito disso aqui, e as principais vítimas dessa violência de Estado e dessa herança maldita é a população negra, né? Inclusive, quando a gente falou no início aqui, uma bandeira importante que a Frente Negra Revolucionária está se colocando é a bandeira, levantar as bandeiras de memória, de verdade, da justiça e da reparação, porque lembrem-se que nós estava vindo conversando com motoristas de aplicativo, por exemplo, que nós nunca tivemos reparação no Brasil, né? Então, nós estamos 400 anos atrasados. Isso é uma realidade. Olha para o país que nós vamos ver quem é a maioria que mora nas periferias, nas casas mais precarizadas, essas mulheres que chefiam esses lares com menores rendas são mulheres negras, em especial, né? Então, tem uma situação concreta e outra, né? A própria segregação socioespacial que nós temos no país, porque nós não temos aqui uma região que na legislação diz assim, o povo negro não pode ir, mas vai nos bairros de rico e você vai ver que ele não pode ir, não está lá, apesar que vai para trabalhar para quem está morando lá, né? Então, nós temos uma situação, o racismo é um dos inimigos grandes, nós sabemos que efetivamente você não vai resolver o problema do racismo sem também quebrar a estrutura central que o mantém, né? Então, nós temos que lembrar do próprio sistema capitalista. Nós estamos num país que ele foi fundado com quase 400 anos de escravidão. Então, o capitalismo precisa do racismo, sabe? Foi central para edificar esse Estado brasileiro, né? Então, não tenhamos ilusão também, e é importante essa pergunta, que nós podemos acabar com esse problema sem ir na raiz dele, sabe? Ser antirracista é uma tarefa importantíssima de todos e todas. Agora, lutar contra quem gera o racismo, aí a gente tem que ir mais longe ainda. Nós precisamos fazer isso. Assim como quem gera o patriarcado e o machismo, né? Porque nós não vamos quebrar essa máquina, porque você vê, tem toda essa estrutura repressiva, por exemplo, para colocar tornozeleira do nosso povo preto e pobre para ser humilhado, mas por que não coloca nos agressores de mulheres, em todos? Tem tecnologia para isso, um relógiozinho lindo que tiver no braço da agredida, 1 quilômetro, chegou 1 quilômetro dela, pronto, aí sim as viaturas têm que agir. Por que não fazem isso? Nós temos tecnologia e condição para fazer, por que não fazem? E permite com um extremo genocídio contra as mulheres no país, né? Contra a população negra, enfim. Então está tudo errado do jeito que está, certo está o quê? Nós temos um povo foda no Brasil. Desculpa o termo aqui, mas um povo foda, sabe? E nós precisamos colocar esse povo para mandar.
Aprender a dirigir, sabe? E o povo negro é um desses, que a gente está acostumado a tomar a chibata, entendeu? A gente anda até meio assim, sabe? Mas nós temos que levantar a cabeça, sabe? E todo o trabalho da Unidade Popular é nesse sentido, para as mulheres, levanta a cabeça, você pode dirigir esse país, sabe? Povo negro, levante sua cabeça. Classe trabalhadora, você que é a dona das riquezas, porque você que produz, sabe? Então, é nesse ritmo que eu acho que nós temos que caminhar, rearticular, inclusive, o nosso moral, a nossa solidariedade, sabe? E ficou muito esse discurso de amor depois que venceu aquela vitória eleitoral, né? Eu quero lembrar a Internacional Comunista, a letra, a música. Quem não conhece, saia daqui ouvindo. Já para as dicas culturais, essa aí já é uma. Saiam daqui ouvindo a Internacional Comunista, quem não conhecer essa letra. E tem uma parte dela que fala, eu acho que a tradução melhor do que o amor para nós é paz entre nós e guerra aos senhores. Você não pode amar a humanidade como um completo. Tem 800 milhões de pessoas no Brasil, no mundo, considerado esse 1%, dos 7 bilhões, tem 800 milhões que nós não temos como amá-los. Sabe? Que eles, em horas, em 90 minutos, eles emitem CO2 que nós vamos demorar a vida inteira para emitir. Quem está destruindo a natureza? Você é responsável? Você? Ela? Ela é responsável por destruir, por essa situação que nós estamos vivendo? Que responsabilidade que a gente tem? Sabe o banho de 10 minutos que eu tomei? Não dá. Então tem inimigo na humanidade, sabe? Não é tudo igual, não dá para amar todo mundo do mesmo jeito. Inclusive, se eu quiser ter condição de um dia poder amar esses 800, tem que desarmá-los, sabe? Tem que tirar a propriedade que eles têm, porque essa quantidade de propriedade que eles têm, ela esmaga a gente, sabe? Então nós temos que tirar isso deles e socializar a riqueza, sabe? Ficam falando que nós queremos socializar a pobreza, o capitalismo socializa a pobreza, gente, está aí, ó. É o sistema que melhor socializa a pobreza já feito na história da humanidade, é o capitalismo. Entendeu? Nós queremos socializar a riqueza. Nós queremos pegar a riqueza. Ela que tem que ser socializada. Pega aqui São Paulo, eu fico impressionado andando nessa cidade. É o que o Marx falou há 150 anos atrás. Riqueza num polo e tormento, miséria e pobreza do outro oposto que está aqui, no mesmo lugar. Os polos de uma pilha, estão aqui, sabe? No Morumbi e está lá no Jardim Pantanal. Pronto, está aqui, na mesma cidade. Mesma cidade. O parque que eu fui aqui em Perdizes. Lindo parque, levei meu filho lá, que coisa linda, sabe? Verdinho, aí foi olhar, o parque é público. Por que a grama é daquele jeito e lá no Itaquera o parque não é daquele jeito? Nem tem o parque, sabe? Essas reflexões nós precisamos fazer com o nosso povo, em especial com o povo oprimido, negro, as mulheres, a classe trabalhadora. Com certeza. Já tinha a frase, né, que a forma política do amor é o socialismo, né? Assim, Frei Beto, né? Frei Bento. É isso aí. Pessoal, eu queria abrir para algumas perguntas agora. Acho que a gente temos tempo aí. Quem que tem alguma pergunta para o Léo, para a Vivian? Tudo bem? Boa tarde. Eu sou o Josué, sou professor. Eu crio conteúdo para as redes sociais também, conteúdo crítico e político. E eu queria perguntar para vocês como é que a gente combate a espiritualização da necropolítica. Porque eu venho da periferia, eu sou um sujeito periférico, dentro de uma família evangélica, e a gente sabe que a extrema-direita arrebatou a fé dessas pessoas, né? E objetificou a fé dessas pessoas, e que a cada dia, a cada ano, se torna mais complicado lutar contra isso. Então, nós temos um crescimento absurdo de jovens conservadores, por exemplo. Então, um movimento absurdo de adolescentes, e quem é professor sabe muito bem disso, na periferia, adolescentes que eles não têm medo de dizerem eu sou conservador, né? E jovens também. E aí, a minha luta diária com a família inteira evangélica é mostrar para eles o que é ser de esquerda, né? Porque eu acho que o que é ser de esquerda no Brasil também foi deturpado, né?
também foi esvaziado. E aí a gente precisa ficar nesse trabalho de base constantemente. E eu queria ouvir de vocês, nesse campo religioso, né? Falar nesse campo religioso. Como é que a gente faz para a gente debater e para a gente acolher essas pessoas que são vítimas do cristofascismo, que são vítimas desse fascismo no meio da religião? Então, como é que a gente faz para alertá-los, para educá-los, para acolhê-los e trazer para a gente, para o nosso lado também? Podemos fazer uma por vez, né? Acho que é um bom ponto aí para o Léo responder, e até adicionando algo assim, né? Acho que era até algo que eu estava lendo sobre, né, do motivo que a direita não precisa fazer todas as mobilizações populares que a esquerda precisa, né? O Nicolas Ferreira não precisa estar na rua, né? Porque a igreja já está fazendo esse papel para ele, a igreja de bairro. A igreja e o algoritmo, não esquece não que os algoritmos são de direita. Um vídeo que eu faço, porque a gente fica assim, nossa, nós não estamos disputando, é claro que não. Na internet, eles sempre vão ser superiores a gente. Não esqueçamos disso. O algoritmo é de direita. Mas, sua pergunta... Seu nome mesmo? Josué. Ela sempre aparece nesses debates. A gente não tem toda a resposta, mas eu quero aqui dialogar com uma questão importante do que eu já falei, que é o trabalho de base. Quando a gente vai fazer esse trabalho na periferia, na porta da fábrica, uma das pessoas, desse sujeito que a gente encontra é o nosso irmão cristão, em especial evangélico, né? Mas ele trabalha, ganha salário baixo, tem fome, tem filho com fome, que tem fome também, vive os problemas de pegar um transporte público péssimo, né? Não tem tempo para ficar com a família, e até para ir para o culto, que uma das mensagens que esse trabalhador, que esse companheiro do sindicato mandou, é que agora eu estou podendo ir na igreja e tal. Então, e mais. Então, é isso. Nós temos que dialogar primeiro do ponto de vista do que a gente entende que... vamos dialogar no mesmo... Vamos pro diálogo direto. Olha, vamos olhar para Jesus. Aí vamos dar uns exemplos aqui. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Dá uma olhadinha para esse sistema. Você acha que é possível? Isso que Jesus falou. Ele andava lá no meio dos pobres, né? Na favela, nas periferias e tal. Esses palácios aí que esses pastores estão andando, são falsos pastores, não são, não? Sabe, a gente tem que colocar umas contradições. Agora nós vamos resolver desse jeito? Não. Aí por que eu comecei a falar o negócio da fome, do desemprego e tal, etc. Voltando no negócio da escala 6x1. Gente, esse tema, ele é muito didático para a esquerda no Brasil. Quando eu falei que 75% da classe trabalhadora, as pesquisas elas aprofundam um pouco mais. 75% da classe trabalhadora significa que uma parte desses trabalhadores votaram na extrema-direita. Eles provavelmente são evangélicos, sabe? Alguns, inclusive, se consideram esse negócio, eu sou conservador, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Nós aqui, do ponto de vista filosófico, nós vamos ser conservador em algum tema, algum ponto. Isso não quer dizer nada. Mas ele não é conservador no fundamental, porque está a favor do fim da escala 6x1, isso é coisa progressista. As pesquisas no Brasil, se fizer sobre privatização, a maioria da população é contra a privatização. Isso não é conservador. Sabe? É um debate, nós temos que aprofundar. E esse cara tem que ser chamado para ir para a luta. Se ele é a favor do fim da escala 6x1, meu irmão, vamos fazer greve para acabar? Pô, vamos, é justo. Vamos lá, sabe? E o que esse governo federal devia estar fazendo era isso, ele espremer a direita. Gente, a gente acabou de tomar uma porrada no processo eleitoral municipal, vocês estão lembrados? No Brasil. Logo depois veio esse negócio do projeto de lei do 6x1, pegou a direita com calça curta, vocês repararam isso? Os caras ficaram tudo perdidos, que a base começou a bater. Você falou desse playboyzinho lá de Minas Gerais, aí que eu não quero nem falar o nome dele, desse deputadinho de merda, fascista, desculpa o termo aqui, mas não tem outro para me referir a uma escória igual a essa. Esse cara, por exemplo, a base dele começou na internet, mas bateu colocado, bateu muito. E aí, meu irmão, você está falando que é contra?
Você não sempre falou que é a favor da família, agora é hora de eu ter tempo para ficar com a minha família, 4x3, 3 dias para ficar com a minha família, você é contra? O que é isso? É a hora de desmascarar esses caras. É a hora de entrar nessa base de que eles têm, sabe? E como nós vamos fazer isso se não dialogando? Indo para dentro, fazendo o trabalho. O problema é que parte disso que se fala que é de esquerda, não é. É um bando de traidor, pô. É difícil falar um negócio dele, mas é. Cada dia mais, sabe? Medroso, bundão, que não faz os enfrentamentos que precisa fazer. E está colocando a gente em risco, poxa. Porque se tiver um golpe, uma parte das massas no Brasil, quando fala esquerda, vem na cabeça dela a Unidade Popular. Quem nos dera agora, vem o PT, não é não? E o que está sendo feito para honrar a história deles? Vamos falar da história deles? O atual presidente da República se tornou a liderança que foi como? Fazendo reunião com o Centrão? Sentando com os banqueiros? Como é que foi para ele ser essa liderança? Nesse imaginário popular, até hoje, se considera, quando ele mesmo diz que não é de esquerda. Ele diz, não sou eu que estou falando, é ele que fala. Entendeu? Então, esse trabalho, ele pode ser feito com essas pessoas. Elas estão aí. As contradições, nós estamos numa sociedade que implementa a contradição, tá aí, ó, solta. Nós temos que explorar o que nos favorece. Esse tema. Então, estou dando um dos mais variados exemplos que nós já convivemos no dia a dia. Eu venho da luta da moradia. Quem você acha que chuta as portas dos prédios vazios ou a cerca que está lá, impedindo as pessoas de ter direito à moradia? Quem que são essas pessoas que fazem a ocupação? As bases do movimento de luta dos bairros, ilhas e favelas, 80% é evangélico. Sabe? E aí, o que a gente faz? Traz um pastor progressista e um padre para falar, olha, Jesus... Se essa vida é abundância, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Como que nós vamos amar o próximo a ti mesmo? Que não lutando por ele, lutando junto, sabe? Semeando a vida. Então vamos embora, cara. É isso aí, não tem problema. Olha, que você professa, que maravilha. Só não seja contra as outras profecias que as outras religiões que as outras pessoas também tenham, mas venha junto, sabe? Esse nunca foi a contradição. Os comunistas, por essência, são ateus, mas são os que fizeram o projeto de lei para garantir a liberdade religiosa no Brasil. Veja isso, né? O Jorge Amado, deputado federal, eleito pelo Partido Comunista, apresentou o projeto de lei, né, para a liberdade religiosa no Brasil, né? Então, vejamos, a religião não é o problema. Claro que vão usar, vão explorar isso. Nosso povo é religioso, em maioria, cristão em especial. Então, vão explorar isso aí permanentemente. Usemos a nosso favor. Mas se a gente estiver na vanguarda do processo das lutas, a gente consegue dialogar perfeitamente com essas pessoas e mostrá-los que esse conservador, que no final das contas é o radical, que o discurso, a direita é habilidosa, né? Conservador, mas nós somos radical, porque nós vamos mudar tudo que está aí. E, né, você vai dialogando com a indignação. Os caras sabem usar os nossos termos, né? O Hitler fez isso, Mussolini fez isso, sabe usar. Então nós temos que usar os nossos mesmo, falar a nossa língua, pô. Isso que é o central, né? Enfim. Posso completar um pouquinho, Léo? Porque eu venho dessa tradição das comunidades eclesiais de base, né? A tradição hoje fora de moda no nosso país, né? E o Léo deu alguns exemplos, é isso, o nosso trabalho. Eu sou de Guaianazes, também sou da periferia, e a gente vê esse fenômeno. Sou de família de evangélicos, o meu núcleo familiar não, né? Que vem dessa tradição das comunidades eclesiais de base, mas minha família é mais ampla. Mas nós não podemos subestimar, a gente precisa compreender como a classe dominante usa de todo o aparato ideológico para fazer essa confusão na cabeça do nosso povo, né? Não é pouca coisa. Eles têm um aparato muito poderoso. Eles têm os algoritmos, eles têm os púlpitos das principais igrejas, digamos assim, eles têm todos os grandes veículos de comunicação, eles têm uma capacidade, vão tentando cada vez mais, também, não à toa, acabar com o que tem de progressista nas escolas, né? Não, é um projeto, faz parte de um projeto de disseminação ideológica mesmo, né? De garantir uma estrutura de poder. Mas o que a gente vê no nosso trabalho é que a realidade concreta ela é muito poderosa, né?
Por mais que você tenha uma ideologia, ela está baseada em uma estrutura de poder, mas a realidade ela é muito forte. Eu sempre dou esse exemplo. Lá no meu bairro, lá em Guaianazes. Porque a gente tem lá um trabalho há décadas de alfabetização no bairro. E na primeira eleição de Bolsonaro, estava lá a Dona Maria. Ela não chama Dona Maria, mas para não expor Dona Maria, evangélica. Apesar de ser evangélica, ela faz alfabetização com a gente no salão da Igreja Católica. Deve ter uns 80 anos já, Dona Maria. Aí, na época da eleição do Bolsonaro, eu saí assim, estava ali por ali, ela acabou a aula, ela veio... Ô, Vívia, você sabe que eu oro por você todo dia, né, minha filha? Eu ajoelho, eu oro, eu falei, eu acredito. Eu falei, a senhora continue orando, por favor, que eu estou precisando. E aí ela... Você sabe, tal, mas sabe o que é? E Bolsonaro? Eu falei, Bolsonaro é ruim, né, Dona Maria? Não é bom, não. Ela é ruim, né? Eu falei, é ruim. Primeira eleição dele. Não sabe o que é? Meu pastor, ele é um homem de Deus. E ela falou bem alto que era para ver se Deus ouvia, para não correr. Ele é um homem de Deus, ele entende muito. Mas de política, eu sei que você entende mais. Então, por isso que eu vim te perguntar. Mas veja, a Dona Maria me conhece há muitas décadas. Ela sabe o que a gente faz, ela vê a gente lutando contra a enchente. Eu sou de um bairro que enche, né? Assim, tem um córrego lá e ele enche. Esse ano de novo estava nós lá, nossa militância tudo, limpando a casa das pessoas. Ela conhece a nossa vida. A nossa capacidade de influenciar na consciência do nosso povo vem de uma experiência concreta, porque o nosso povo não é burro. Essa é que é a verdade. Então, ele já está cansado de discurso de política que diz que é de esquerda, mas, como disse o Léo, não está fazendo o seu trabalho. Então, mas se identificar que nós temos responsabilidade com o que a gente faz, é só aí que a gente pode vencer essa batalha. E ela é dura, e ela é difícil, ela não é simples, e ela exige muito trabalho. Aí as pessoas falam, isso que vocês fazem tão bonito, né? Mas demora, né? Eu falo, demora, então é bom a gente começar logo, né? Porque não tem outro caminho, então é melhor a gente ter pressa. E nós temos pressa, né? Então nós estamos aqui para convidar todo mundo que está com pressa, igual nós, a ajudar a ser mais rápido esse caminho, né? E tem uma coisa que eu sempre... Por favor. Mas só contar um caso aqui que eu sempre lembro, que me marcou, assim, né? Que uma das minhas primeiras tarefas como militante da Unidade Popular, na época da eleição, foi acompanhar a Vivian como candidata ao Senado de São Paulo para fazer vídeos, fotos, né, fazer cobertura dos eventos que a Vivian estava. E eu lembro sempre de um comentário que ela falou sobre, lá, acho que provavelmente lá em Guaianazes também, de alguém comentando, quando tu se apresentou como candidata, né, dizendo, olha, que legal, tipo, tá discutindo política em um outro ambiente, né? Porque normalmente o ambiente que ela estava acostumada a discutir política era no culto. Era o único lugar que ela tinha acesso a falar sobre política, né? Era no culto. E, né, isso vai mostrando essa conexão de todos os aparelhos ideológicos, os aparelhos de repressão que a gente tem, né? Que estão todos conectados, né? Então, a igreja, a escola é um aparelho ideológico repressivo muito grande também, né? A polícia, que agora frequenta os cultos. A gente vê aí vídeos de, sei lá, 200, 300 mil policiais nos cultos, né? Então, tudo isso está muito conectado, a gente não pode perder isso de vista, né? Vamos abrir para mais uma pergunta? Oi, tudo bom? Eu sou Bernardo, eu sou do audiovisual e uma das coisas que eu vejo, né, é o processo de destruição e desumanização da arte que a gente tem enfrentado, né? Não só os algoritmos que excluem artistas e, né, jogam todo mundo para um lado político, por uma mensagem, mas também esse processo da automatização, da inteligência artificial, que tira da gente o nosso trabalho, principalmente a remuneração do nosso trabalho. E, né, a inteligência artificial não está construindo casa, ela não está plantando comida, mas ela está tirando o trabalho do ilustrador, do escritor, do editor. Então, a arte, sendo uma ferramenta de comunicação importantíssima, é algo que sempre esteve presente, né, na classe trabalhadora, é algo que sempre foi identificado, né, o artista de esquerda, né, o clichê. Como é que a gente pode resistir a esse processo dessa destruição? Porque a gente acaba
tendo o risco de perder essa grande ferramenta de comunicação que a gente tem. Fala pessoal, meu nome é Rafael, vim de São Bernardo. Queria só fazer um complemento à questão do latifúndio aqui, que tem tudo a ver com o fascismo. Tem uma matéria que saiu uns 2 anos atrás da revista Piauí, do Dando Nome aos Bois, era o nome dessa matéria. Dos 10 maiores latifundiários do Brasil, só 9 deles já tinham somado mais de 250 processos de trabalho escravo. Hoje, certo? Um complemento só. E a pergunta que eu tenho é... Eu demorei muito tempo, eu fui muito tempo um comunista de sofá, vamos dizer assim, né? Sem me organizar, sem estar apoiando as lutas, redes, movimentos. E hoje que eu estou organizado, eu gostaria de usar esse espaço para que vocês dessem uma mensagem para quem falta aquele negocinho para sair de casa e fazer alguma coisa. O que falta para essas pessoas? Rapidamente, uma mensagem... Cara... Vem, porque para mim, e isso é meu, não estou dizendo que serve para todo mundo, foi pelo YouTube, um youtuber que falou, basicamente, você não vai ser obrigado a fazer nada. Você tem seu trabalho, você tem suas obrigações, você tem sua família, você tem seu relacionamento, você tem suas contas. É o que sobra do seu tempo que você puder fazer. Eu falei assim, então tá bom. Então eu não vou me sobrecarregar. Me sobrecarreguei pra caramba, isso aí não tem problema. Mas aí é escolha minha, entendeu? Então, Foi consciente. Foi. Mas é isso que eu gostaria, de um convite de vocês para quem está assistindo, de vamos aí, chega junto. Obrigado. E tem acho que mais uma. Boa tarde, eu sou a Maria Eduarda. Eu tenho visto crescer as ferramentas de monitoramento de trabalho, principalmente de empresas de fora do Brasil. Meu marido hoje tem trabalhado 12 a 14 horas por dia para a ferramenta apontar 5 horas de trabalho, que é o que eles pedem no mínimo. Isso tem acontecido, por exemplo, a Amazon implementou pulseiras de vigia também, de monitoramento. No futebol também tem monitoramento na performance desses jogadores. A minha pergunta ela é bem assim, específica, porque o que eles falam para a gente é busca os sindicatos. Como que os sindicatos podem auxiliar o trabalhador brasileiro na proibição dessas ferramentas hoje que monitoram, mas a intenção deles é fazer a gente trabalhar mais e não ter tempo para se organizar, porque hoje eu me vejo não tendo tempo para ler do jeito que eu lia antes, para me organizar, participar de atos, justamente porque eu sou obrigada a trabalhar 14 horas, 12 horas por dia para essa ferramenta apontar um mínimo, na verdade. Isso é programado. Ela não é perfeita e a gente sabe que ela poderia, sim, monitorar de forma mais real esse tempo de trabalho. Eu acho que as duas perguntas estão bem conectadas. Seu nome, meu querido? Seu nome? Bernardo e Duda. Então, tem grandes conexões. Eu acho que passa a resposta do que vocês colocaram. Primeiro, a gente resistir a partir do local de trabalho. E aí foi citado pela Duda algo fundamental, que é o sindicato. No caso que você faz a referência aos editores, jornalistas e tal, é um chamado a que se identifiquem enquanto trabalhadores. Porque também houve um discurso ideológico, como muito bem a Vivian colocou aqui, para classe trabalhadora, para setores, para categorias que elas eventualmente não seriam trabalhadores e trabalhadoras, né? E aí, nessa hora, você começa a ver, opa, eu posso ser demitido. Meu setor de trabalho pode ser extinto. Então, eu sou o quê? Eu sou trabalhador, né? Então, resistir. O sindicato, Duda, nós vivemos um movimento sindical em decadência, infelizmente, no Brasil. E o que nós precisamos fazer? Rearticulá-lo. É o seguinte: nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, acaba sendo um negócio meio instintivo. Então, é o seguinte, o sindicato é um tanto de pelego, não funciona, não faz greve, não faz manifestação de desfilia. Quero ficar contribuindo. Errado, não façamos isso, sabe? A UP tem uma militância jovem muito grande, isso é um negócio legal, né? E o que a gente está passando a fazer? Quando eu falei aquele negócio de classe trabalhadora, vamos materializar? Como? A gente passar a incentivar a nossa militância a se filiar nos sindicatos e propagar para as bases a mesma coisa, para os setores, para as pessoas. Filie-se nos seus sindicatos. E sindicato é instrumento. Se ele não está funcionando, o que a gente tem que fazer? Mudar.
tira aqueles caras. Eu sei que não é um negócio assim, Léo, mas não é tão simples assim, né? E tal, mas o caminho é esse. Como Vivian colocou aqui, o trabalho de base é um negócio complexo, demorado às vezes e tal. E só assim nós vamos poder valorizar áreas, sabe, resgatar, porque por melhor que a inteligência artificial faça determinadas coisas, mas não é superior ao ser humano. Parte da ideia também é ideológica, sabe por quê? Porque é para nos humilhar, para nos colocar como inferiores. Sabe, esses filmes distópicos que fica falando de futuro, da inteligência... Enfim, no final das contas, uma parte desses filmes não está falando bobagem. Está em curso um processo. Pode não ser daquele jeito, né? Que o cara vai virar robô, que vai androide, que vai escravizar a gente. Mas, enfim, isso está acontecendo. Nós estamos numa época que há uma tentativa permanente de nos humilhar, de nos reduzir, sabe? E passar... O sistema capitalista, ele é habilidoso no seguinte sentido: a aparência das coisas, né? E nós sabemos, estudando filosofia, que tem a aparência e tem a essência das coisas. Nós temos que ter muito cuidado ao observar a realidade nesses dois aspectos. Uma coisa é o que aparenta ser, o que é uma coisa que realmente é. E na aparência é isso, a inteligência artificial vai tomar tudo. Mas saibamos também de uma coisa do ponto de vista de categorias. A história da tecnologia do sistema capitalista mostra que categorias são extintas, né? Procura a telefonista do início do século XX. Sabe aquela que colocava o filho aqui, tirava, botava o outro, ligava. Acabou, não tem mais. Mas surgiram outras categorias. Sabe, esse negócio que ela está extinguindo o posto de trabalho, então vai acabar com o trabalho. Não. Outras categorias surgirão a partir das necessidades colocadas por aquela nova tecnologia implementada. Sabe? Então, tem esse elemento. Agora, não subestimemos a resistência, tá? E eu quero finalizar com uma coisa também dos Estados Unidos, porque parece que só vem coisa ruim de lá. Lembro que o movimento Vidas Negras Importam veio de lá. E agora, um grande movimento sindical. O lugar que propagou para o mundo que não tinha sindicato não presta, larga o sindicato, o centro veio dali. Agora, a classe trabalhadora que foi convencida a não ter sindicato e viu que os seus direitos estavam acabando, começou a se sindicalizar de novo. Esse é um fenômeno que nós estamos vendo nos Estados Unidos, um processo de sindicalização em massa e sindicatos surgindo, lutando, fazendo greve. A greve da Amazon, vocês viram isso? Que fantástico, é um negócio de arrepiar. A greve em Hollywood, aquilo foi fantástico, cara, fantástico. E veja, a indústria do cinema funciona com inteligência artificial, entendeu? Está lá os trabalhadores parando, Hollywood, entendeu? Então, nos toquemos. E esse é um debate ideológico com o colega de trabalho. Meu irmão, se toca, se liga. Quem vai estar do nosso lado se não for o sindicato? E tem exemplos bons. Esse Estilasp, por exemplo, não é assim que se fala? Que é o sindicato esse que fez a greve da PepsiCo. Nós visitamos o sindicato e fiquei impressionado. Nessa época de reforma trabalhista, que os sindicatos perderam base, acabou a contribuição sindical, aquela que era obrigatória, que uma vez no ano você dava um dia de trabalho, o sindicato acabou, muito sindicato começou a entrar em declínio, porque dependia daquilo. O que eles fizeram? Que legal, acabou? Tá. É bom que a gente vai mais para a base dos nossos sindicatos. Ir para a porta da empresa, fazer reunião, assembleia, aprovar. Aí começou a aprovar, empresa por empresa. Pessoal, tem que ter a contribuição para o sindicato ou não? Ah, não sei, debate com as pessoas, sabe? Aí você mostra, sabe esse ticket de alimentação que você está recebendo de R$ 1.500, de R$ 2.000, a contribuição para o sindicato é R$ 50 por mês. E como que conquistou isso? É minha mãe. E lá no meio tem evangélico, tá? Também. Assim como vai ter do candomblé, da umbanda, enfim, ateu. Gente, é isso. Nós temos que entrar nesse problema. Sabe? O que eu estou falando aqui, eu não estou tentando simplificar o negócio, eu estou tentando mostrar que a gente não tem que ficar inventando roda demais, sabe? Às vezes a gente, nossa, meu Deus, e agora? Com a saída? E claro, a propaganda ideológica é para falar que o negócio é grande pra caramba, que nós não temos a menor possibilidade de enfrentar e derrotar. Tem.
A classe trabalhadora ela criou instrumentos fantásticos para esse enfrentamento. E o sindicato é o principal. Me apresenta outro. A greve é radical. Se ela não for, ela vai ganhar o quê? Entendeu? Todos os direitos que a classe trabalhadora tem, que estão acabando, foram como? No início do século XX tinha CLT? Carteira assinada, licença maternidade, fundo de garantia. Como que conquistou isso? Tudo com luta, tudo com greve, com manifestação. Na década de 50, quase ninguém fala isso, o governo Getúlio Vargas teve aumento de 100% do salário mínimo. Às vezes, nós temos essa bandeira na UP, defendeu o aumento de 100% do salário mínimo. Às vezes o pessoal olha e fala, mas isso é impossível, já aconteceu no Brasil. Se aumentou, os grandes empresários falam, o Brasil vai quebrar. Vai acabar o Brasil. Quando era também para acabar com a escravidão, também esse é o discurso. Então, acabar a escravidão, o Brasil vai quebrar. Aumentar em 100%, vai quebrar. Acabar com escala 6x1. O Brasil o discurso deles é esse. Nós vamos esperar o quê que eles vão falar? Que bom, que perfeito. Não, acabar os grandes empresários, que maravilha. Vai acabar a escala 6x1. Olha que coisa boa, os trabalhadores vão ter mais direito. Vão ter mais. E eles não vão deixar de ser ricos. Não vão deixar de ganhar em cima da nossa mão de obra, sabe? E isso tudo eu estou falando, esses argumentos aqui, que nós temos que usar com nossos irmãos e irmãs trabalhadores, sabe? E tem o risco de perder o emprego? Tem. E tem o risco também de você morrer muito cedo, sem ter tempo para ler, sem ter tempo para refletir, sem ter tempo para descansar, né? É isso, você escolhe como é que vai ser a vida, sabe? Então, recentes greves que aconteceram de metalúrgicos, por exemplo, aqui em São Paulo mesmo, mostraram isso. Fez a greve, demitiu 100. Aí continuou a greve para readmitir os 100. Readmitiu, a greve acabou. Entendeu? E pode acontecer no metrô. 2014, estava com um irmão trabalhador metroviário, né? O Senese, inclusive, que foi candidato a prefeito de São Paulo pela UP na última eleição. Ele contando, ele foi um dos demitidos de 2014, na greve. Foi readmitido anos depois. Como? Lutando. Com o sindicato. Com o sindicato. Entendeu? O sindicato, foram várias pessoas demitidas. Justiça, o sindicato organizou. Olha o negócio. Na categoria, pessoas que podiam contribuir para ajudar. Muitos trabalhadores aumentaram sua contribuição para o sindicato para pagar o salário dos trabalhadores. Isso existe, sabe? A propaganda do sistema é individualismo e tudo, mas a solidariedade, a fraternidade, ela existe no meio da nossa classe. É acreditar no nosso povo. Eu quero finalizar com isso. Não caiamos no discurso das classes dominantes, uma parte que fala que é de esquerda. Também caiu que os trabalhadores e as trabalhadoras não sabem das coisas. O povo é burro. O povo não sabe votar. O povo... Gente... Esse discurso é de quem perdeu há muito tempo, já está derrotado, foi para o saco. Esse não é o nosso discurso, sabe? É arrogante esse discurso e ele não é nosso. Nosso povo entende perfeitamente. Agora você quer que ele saia seguindo qualquer um? Ah, tá, viu? Beleza. Vai nessa que... Não vai, sabe? É um trabalho muito grande. O povo já foi enganado pra caramba. Para poder acreditar em alguém, não é trabalho. Olha, 12 anos que eu moro numa comunidade. Hoje o povo começa a olhar e falar assim, realmente, esse pessoal aí é bom. E quantas lutas nós fizemos? Então, é isso, é trabalho, sabe? As pessoas são muito enganadas. Então, é isso, confiar na nossa classe. Como é que você se chama? Desculpa. Jean. Jonathan. O Jonathan estava falando de como que apresenta, né, as nossas ideias para o nosso partido. Eu queria aproveitar rapidamente, Jonathan. Ótima deixa, né? Para dizer que a Unidade Popular se organiza por núcleos, né? Nosso partido é um partido de núcleos. Nosso partido é um partido vivo. Então, é no núcleo que todo militante pode apresentar suas ideias e desenvolvê-las para o nosso partido, né? Nossos núcleos são todos organizados. Nós temos 100 núcleos no estado de São Paulo, pelo menos, né? Temos um trabalho de formação
organizado, enfim, né? Somos um partido autofinanciado, a Unidade Popular não recebe nenhum real do fundo partidário, a gente se mantém com a contribuição de cada afiliado, que é a imensa, gigantesca maioria de R$15 por mês, é assim que a gente paga a nossa sede, é assim que a gente paga o salário de alguns pouquíssimos profissionais que a gente tem no nosso partido, e é assim que a gente constrói o nosso trabalho, e é o lugar vivo da nossa política. O núcleo é o espaço de organização e de luta. Então, é lá que os militantes apresentam seu projeto, é ali que as pessoas discutem e materializam. E queria dar algumas ideias sobre isso, né? A gente tem construído dentro da Unidade Popular, junto com o MLB, o nosso movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, por exemplo, trabalho de alfabetização nos bairros, né? Nós estamos criando os territórios livres do analfabetismo e os militantes da Unidade Popular têm protagonismo nessa ação, que os núcleos discutem, debatem, escolhem o local, vão de casa em casa, dialogam com o nosso povo, fazem, né, o levantamento de quais são as pessoas ali. Então, iniciativas assim a gente tem aos montes, várias, né? Então, esse é o espaço de apresentar, de discutir e de materializar com os demais, porque a gente também tem uma ideia, mas o coletivo é sempre superior a nós e melhora a nossa ideia, né? Ajuda a gente a poder implementá-la com mais força, e também através do núcleo, do coordenador do núcleo, todos os debates vão sendo feitos também com a direção do nosso partido no município, no nosso estado, e é assim que a gente se organiza, né? Para as pessoas saberem um pouco mais. E o companheiro ali de São Bernardo, como é que você se chama? E o Rafael falou daquelas pessoas, né, que é militar, mas como é que eu faço isso, né? Como é que eu saio desse lugar? E sabe o que eu tenho pensado assim, Rafael? Eu acho que a vida ela é muito curta para a gente não estar do lado das melhores pessoas dessa humanidade, assim. E militar, para mim, construir esse partido, ser comunista, significa essa convicção diária, assim, de saber que eu estou ombreado com os melhores filhos da nossa classe. Nada é mais digno, nada é mais... Sabe, porque a vida é isso aí, é alguém te monitorando, você trabalhando 12 horas por dia, falando que você não presta, que você é vagabundo, que você é mulher, você é burra, então você não merece nem viver, que você não tem que ter o mesmo direito, se você é preto, você não presta, você não pensa, você é bandido. É isso que a sociedade capitalista tem para oferecer para nós. Então, assim, não compensa não ser comunista, não vale a pena não ser, né, assim... E estar rodeado das melhores pessoas, e enfim, e sabendo que aquelas pessoas estão lá para fazer tudo por você, porque tem um monte de gente que eu não conheço mais, nosso partido cresceu, mas eu sei que eles fazem tudo o que eles podem e não podem por nós, né? Nós tivemos aí digamos, um pequeno contrapasso assim na nossa militância de ter sido presa na audiência, na luta contra a privatização da Sabesp, eu, o Senésio, o Andrew, o Lucas, mas a gente estava lá, fomos nós, poderia ter sido qualquer um daqueles. E aquelas pessoas, teve um determinado momento que o negócio estava uma confusão tão grande lá na Lesp, quem não viu, né, os vídeos, mas eu ali, algemada, sendo levada, tive que virar para os militantes e falar assim, gente, agora é hora de abrir, deixem eles me levarem. Porque eu achei que eles iam prender todo mundo mesmo e não compensava, né? Prender todo mundo, que quem é que ia lutar pela nossa libertação se prendesse todo mundo não tinha condição. Porque os militantes estavam dispostos ali a serem presos também. Eles não iam deixar me levar, eles não iam. Eu olhei nos olhos dos militantes e eles olhavam com uma convicção para a cara daquela polícia armada e a gente sem nada. Com a convicção de quem sabe que está fazendo certo, de quem está do lado certo da história, de quem sabe que a sua vida vale a pena, de quem sabe que morrer para defender a água para o nosso povo vale a pena. E isso a gente só encontra entre nós. Então, assim, não compensa. A pessoa que não é comunista, assim, não compensa não ser. É melhor ser, por mais dar trabalho, dá, né? O que não dá? Viver dá trabalho. Agora, eu prefiro viver entregando a minha vida todo o tempo que eu tenho ao lado disso, do que é digno, do bom, do justo, do melhor do mundo, como o Gaminário nos ensinou, do que a gente passar a nossa vida se humilhando, né? Melhor morrer de joelhos, melhor morrer de pé, do que viver a vida inteira de joelhos, como disse a Margarida Maria Alves, né, para nós, assassinada pela ditadura militar, inclusive, né? É melhor a gente viver de pé, com a cabeça erguida, né? E sabendo que a gente está lutando pelo bom, pelo justo, pelo melhor do mundo. Então, compensa muito ser comunista, vale a pena. A gente se cansa? Sim. Ninguém vai mentir, né? Também. A gente até mente às vezes, mas não é assim. A gente se cansa, dá trabalho, mas
é outro tipo de trabalho, é outra vida que a gente tem, né? O que a gente tem com os nossos poucos recursos é bom demais, vale a pena viver para ser comunista. Está gravada essa fala? Com certeza. Eu quero dizer também, né, que não tenho quase 3 décadas de militância como camarada, tenho 3 anos apenas de militância, mas eu fico pensando assim, né, por que eu não comecei antes, gente? Sério, foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida, ingressar nas fileiras da Unidade Popular, começar a militar, dedicar a minha vida, né, à construção do socialismo, uma das melhores decisões. Porque eu falo, sei que sou entrevistador aqui, mas já dando a minha resposta também, né? Mas muita gente às vezes tem dúvida, né? E como eu gravo os vídeos e mando mensagem, né, para as pessoas mandarem um direct, se quiserem ingressar nas nossas fileiras, se quiserem saber como dar o primeiro passo e tal. Muita gente me manda mensagem dizendo assim, mas será? Porque eu acho assim, que não tem jeito, eu acho que não vai rolar uma revolução. E o que eu costumo falar, até falei para uma companheira do Olga, numa outra reunião, que estava com uma camarada enfrentando esse mesmo questionamento interno, assim, né, que às vezes a gente pode até se pegar fazendo, né? Será que a gente vai ver a revolução de fato? A gente está dedicando a nossa vida para isso, e será que a gente vai ver uma revolução? Às vezes parece tão distante, né? O que eu falo é que talvez a gente não veja de fato uma revolução, mas cada ação que a gente toma, quando estamos organizados, está revolucionando a vida de alguém. Quando a gente faz uma ocupação do Olga Benário, como fizemos esse mês, a gente fez uma revolução na vida daquelas mulheres que agora têm um espaço de acolhimento. Quando a gente faz uma ocupação com a MLB, com a própria ocupação que o Léo Péricles mora, a gente fez uma revolução na vida daquelas pessoas que não tinham onde morar e agora tem. Então a gente está fazendo revoluções todos os dias. A gente está revolucionando vida de pessoas todos os dias, né? E é com essas pequenas revoluções, né, que a gente está ganhando a consciência do nosso povo e que a gente vai chegar numa grande revolução socialista nesse país. O papo tá bom, né? Mas eu acho que a gente está chegando na hora de conhecer um pouquinho mais do Léo, né, Vivian? A gente... É o momento das dicas, é isso? É o momento das dicas. Não, mas introduz você aí, então, porque eu sou muito próxima do Léo e eu já vou ficar querendo puxar o saco dele aqui. Posso introduzir. Que a gente falou muito de luta, a gente, né, teve falas muito importantes aqui, que eu tenho certeza, né, que ainda bem que todas ficaram gravadas, né, que com certeza vão servir de munição para a gente estar conquistando mais consciências, mais pessoas para ingressar, né, nas nossas fileiras. Mas, Léo, a gente queria te conhecer um pouquinho melhor também, né, para dar uma aliviada também na conversa e tudo, né? E aí eu queria te pedir indicações culturais, aproveitando que a gente está, né, ocupando aqui o espaço de uma livraria. Então, eu queria pedir indicações culturais, seja de livro, de música, de filme, né, te conhecer um pouquinho mais, né, como pessoa mesmo, não apenas como militante, né, mas queria ouvir de ti aí essas indicações para o nosso público. Boa. Então, vamos lá. Olha, não sei se todo mundo assistiu Ainda Estou Aqui. Quem não assistiu, recomendo que assista. É claro, todo mundo pode fazer uma crítica ou outra, dizer, podia falar mais da vida do Rubens Paiva, podia reforçar mais o que foi a repressão e a tortura, mas é um filme que vale a pena. Vale a pena porque deixa um recado importantíssimo que há desaparecidos políticos no país de ontem e isso tem reflexo direto nos de hoje. Então, e isso permanece impune, esse crime, porque o ex-deputado Rubens Paiva permanece desaparecido, no máximo que a família conseguiu foi um atestado de óbito. O Manuel Aleixo, que nós homenageamos da criação da FNR, da Frente Negra Revolucionária,
que está, inclusive, aqui no nosso jornal, como a ditadura militar matou Manuel Aleixo, é um desaparecido político, e nós temos muitos outros. E se a gente andar de metrô aqui em São Paulo, a gente vai ver desaparecidos, aí você vai olhar, maioria negros, né? E uma quantidade enorme de pessoas desaparecidas nesse presente. Então, é uma luta, nem todos, evidentemente, desses desaparecidos no presente vai ter essa conexão, mas uma parte considerável está nos grupos de extermínio, nas milícias e na própria ação violentíssima do Estado. Haja vista Amarildo, por exemplo, né? Lembre-se daquela campanha, Onde Está o Amarildo, né? Então, queria sugerir. Outro filme foi falado de trabalho escravizado. Aqui, hoje, né, o Brasil hoje tem milhões de pessoas escravizadas, hoje no século XXI. Tem um filme que eu vi recente, chama Pureza. Não sei se vocês já viram. Pureza é uma senhora, uma lutadora contra, inclusive, a escravidão, que começou essa luta a partir do filho dela, que foi trabalhar... saiu do norte para trabalhar e foi escravizado, e ela vai atrás. Enfim, é uma história linda, assim, é um filme nacional. Assista, queria recomendar aqui, fiquei bastante tocado com esse filme. Música, Capoeira de Besouro, quero recomendar. É um álbum maravilhoso, assim, de um dos maiores sambistas do Brasil, né? E queria... ouçam a conexão, inclusive, da capoeira com samba. Eu acho fantástico assim, esse álbum. Paulo César Pinheiro. Recomendo. Ouvi recente, é um negócio fantástico. Vamos falar de São Paulo também. Plínio Marcos, lembrei aqui agora falando disso. Tem um álbum dele, acho que tem nessas plataformas. Eu uso esse tal de Deezer, mas acho que tem em todas as plataformas. Tem um álbum dele específico falando da história do samba de São Paulo. E convida vários caras, assim, fantástico, fantástico. Ouvi agora, fiquei maravilhado. Livro, olha aqui que beleza. Dia aqui para colocar, olha, isso aqui é das edições Manuel Lisboa. Isso é um lançamento recente, que é uma biografia sobre a vida do Lenin. Isso aqui é uma aula de revolução, de socialismo, de acreditar na classe trabalhadora, na humanidade, na perspectiva de futuro. E tem muita coisa, muita particularidade da época que o Lenin viveu, que era início do século XX, para hoje, assim, muita coisa semelhante, sabe? Muito adequada, e o Lenin avança o marxismo assim, para a nossa época do imperialismo, a época das revoluções. Recomendo, viu? Inclusive... às vezes a gente não está ligado a das maiores revoluções anticolonialistas da história, ou talvez a maior revolução anticolonialista da história foi a Revolução Russa. O povo eslavo era tratado, inclusive porque o termo slave do inglês, né, escravo, não é à toa que vem dali, não. Eles eram tratados igual lixo, e aqueles povos todos se juntam numa imensa revolução socialista e passaram a ter vida, ser reconhecido, sabe? N elementos que estão em torno, e ela foi ponto de apoio do maior movimento de libertação negra da história da humanidade, que foi os processos anticolonialistas da África, que se não fosse ter a União Soviética para apoiar, não tinha acontecido. Então, o papel dos comunistas na luta contra o racismo, está aí um dos exemplos assim cabais para mostrar de que estirpe de ser humano nós estamos falando quando a gente fala de comunista. Então, recomendo. E tem um livro recente também das edições, que é Portas de Moscou. Ele não está aqui, eu até pedi no início, mas não, acabou a edição aqui em São Paulo. Mas é um livro uma história, baseado, inclusive, na história real de um soldado que participou ativamente da resistência à invasão de Moscou dos nazistas, né? Em 41, quando eles invadem a União Soviética e tal, eles chegam muito próximo de Moscou, e ele participa de um dos batalhões que faz a resistência e impede que os nazistas invadam. Aí tem toda uma história fantástica. Assim, você lê, termina o livro, você fala, não é possível, esse cara tinha que ter feito mais umas 300 páginas aí para você saber das coisas e tal, mas fantástico, assim. Então, recomendo também. Acho que é isso, porque senão eu vou ficar fazendo recomendações variadas aqui. Acho que vocês também podem recomendar depois. Ouvi, deixa eu te pegar de surpresa, mas quero uma recomendação cultural tua também.
Eu vou dar uma recomendação cultural e política, porque tudo é político, né, gente? Aproveitando, então, aproveitar que no 1º de abril, no dia da mentira, é o dia também do aniversário do golpe militar, né, no nosso país. E nós estamos organizando, junto com vários movimentos culturais mesmo, muita gente da cultura, o Cordão da Mentira. O Cordão da Mentira já saiu, acho que em 2012, se eu não me engano, foi o primeiro desfile do Cordão da Mentira. Teve 1 ou 2 desfiles que não saíram durante a pandemia, mas é um cordão político, né? Então, esse ano o tema desse ano é desfile para adiar o fim do mundo, trazendo essa questão dos impactos das mudanças climáticas, mas é sempre muito político, é sempre denunciando a ditadura e é sempre falando da construção de uma sociedade nova, e a gente vai participar desse cordão esse ano, então quero aproveitar para convidar todo mundo, porque é cultural também, é político e é cultural, como toda cultura é política também. O cordão sai no 1º de abril, a concentração é às 18 horas no pátio do colégio. Nós até vamos nos reunir ali na Praça da Sé, do lado, a partir das 5 horas da tarde, também está todo mundo convidado, porque nós vamos fazer primeiro um ato da Frente Negra Revolucionária, aqui em São Paulo, primeiro ato de rua, trazendo também a memória do Manuel Aleixo, onde o nosso patrono da Frente Negra, como o Léo já falou dele aqui. Então, quem quiser participar com a gente, 17 horas na Praça da Sé, mas o cordão se concentra a partir das 18, nós vamos nos somar no cordão, 18 horas, e ele faz um trajeto ali no centro, né? Nós vamos passar em frente ao prisômetro novo do Ricardo Nunes, fazer essa denúncia, vamos passar na Secretaria de Segurança Pública, denunciar, né, a violência de Estado. Então, é um cordão cultural e político e vale a pena conhecer. Muito bom. Eu vou deixar uma dica breve aqui também, lá da terra do Léo, mas o disco do Djonga. Quanto mais eu como, mais fome eu sinto. Principalmente a música Papo Reto, escutem, muito boa. E o Djonga que já foi militante, né? Você conhece ele, né? Abração para ele. Bem, aí já fica o convite aí para o Djonga para participar aí de uma próxima edição do Conversa de Classe. Gente, infelizmente, estamos chegando no final. Mas, eu adorei, amei. Quero agradecer muito, muito, muito a presença de todo mundo. Confesso que eu estava com aquele nervosinho ali de será que vai vir, gente? Será que vai dar bom? Como é que vai ser? Né? Ser o primeiro que a gente faz aqui, mas foi incrível. Muito, muito obrigado por todo mundo que veio. Espero que seja o primeiro de muitos, né? E queria te pedir para deixar um recadinho final, Léo. Beleza. Então, vamos reforçar as mobilizações que vão ter. Então, dia 19, acompanha nas nossas mídias sociais quem não está no nosso dia a dia para participar dessa luta nacional. Aqui vai ser às 18 horas, a partir das 18 horas, a mobilização pelo fim da escala 6x1 nacional. Então, vai acontecer no país inteiro nesse dia. O dia 30, então, também é dia de manifestação, infelizmente ainda sem local e sem horário, mas nossa perspectiva é que tenha essa manifestação nacional pela prisão do Bolsonaro e dos generais golpistas. Então está o convite, o Cordão da Mentira, Vivian já fez aqui o convite, a partir das 17 horas, lançamento da Frente Negra Revolucionária público aqui em São Paulo. Todas e todos convidados, e depois o Cordão da Mentira, estamos juntos no ato, vamos nos incorporar e participar, e que a gente consiga também criar as condições de construir um grande 1º de maio, um 1º de maio de luta. Lembre-se dessa data, Dia Internacional da Classe Trabalhadora, né? Um dia fundamental e que nós precisamos garantir que tenha importantes mobilizações e lutas nesse dia e acumular força para uma greve geral no Brasil para acabar com a escala 6x1. Também não poderia deixar de convidar quem ainda não é filiado, eventualmente não é filiado à Unidade Popular, que se filie ao nosso partido, né? Possa fazer parte, as portas nossas estão abertas, né? O nosso partido, proporcionalmente, é o partido que mais cresceu no Brasil desde 2022 para cá,
com muita alegria, nós atingimos os 5 dígitos no início desse ano. Nós temos mais de 10 mil filiados no Brasil e continuamos esse trabalho para cada dia mais a gente ser um partido agora de milhares, mas daqui a um tempo de milhões, que nós estamos num país enorme e nós precisamos cumprir a tarefa de luta pelo poder popular, pelo socialismo, para que essa pátria maravilhosa possa realmente ser nossa, servir ao nosso povo, né, a classe trabalhadora e o nosso povo. Então sigamos na luta, juntos, unidos, com muita energia, com muita força, revigorando a nossa ideologia e vão para a rua, que é o lugar que nós temos que estar para mudar esse país. Daí que vai vir a novidade, certo? Muito obrigado, Tiago, muito obrigado, Vivian, muito obrigado ao Jornal Verdade. Sigamos, estamos juntos. Obrigado, Léo, por ter aceitado o nosso convite. Recadinho final da Vivian também. Eu quero agradecer, né, o convite. Fui chamada meio de surpresa. Vamos pedir para a Bebel vir nas próximas vezes também, para a gente revezar. Mas quero agradecer aqui a oportunidade de participar. Todo mundo que participou, né, veio, ficou aqui até o final. Acho que é muito importante e é uma dessas tarefas, né? Como é que a gente vai avançar lutando contra a ideologia dominante? É a gente conversando, aprofundando, lutando, mas também construindo entendimento, né? Compreendendo que derrotar o fascismo é possível. O Léo falou disso. O fascismo já foi derrotado, inclusive. E não se derrota o fascismo só com, ou principalmente, e nunca foi, com superioridade bélica, né? Então, nós temos o que o fascismo não tem. Nós temos uma classe inteira com possibilidade de se organizar para derrotá-lo. Então, é possível, organize-se e vamos à luta, porque nós vamos derrotar o fascismo, eu tenho certeza, antes cedo do que tarde. Obrigada, Tiago. Com certeza. Obrigado. Gente, é isso. Viu só? Estamos chique, hein? Gente, obrigado mais uma vez, todo mundo que compareceu, né? Se vocês quiserem saber mais sobre tudo isso aqui que a gente falou, sobre a luta pelo socialismo, né, sobre a luta por um sistema diferente, livre de exploração, conheçam a Unidade Popular. Como eu digo nos meus vídeos, vocês podem me mandar mensagem no Instagram, @Salvador_Thiago, nas redes do Jornal A Verdade, ou do Léo, da Vivian, né, que com certeza vocês vão ter um retorno, vão saber, né, por onde começar essa luta que às vezes parece tão difícil, tão distante, mas com certeza é recompensadora, é necessária, né? É pelo bem da nossa classe, de nós mesmos. Então, é isso, gente. Muito obrigado.